Nesse estudo de caso, nós utilizamos uma empresa de projeto de engenharia aqui do Rio de Janeiro, que tem em torno aí de 200, 250 profissionais. Tá? A metodologia que a gente utilizou é composta por duas etapas. Na primeira etapa, a gente conseguiu identificar dois projetos, nós selecionamos dois projetos nessa empresa com características similares, e em um deles a gente colocou o eClick para controlar, para fazer a gestão da documentação, e no outro projeto nós deixamos com a metodologia antiga, manual, que é fazer a gestão dos documentos num servidor de arquivo e fazer o controle, né, de status e toda da lista de documentos, tudo em planilhas em Excel. Então, nós fizemos um comparativo entre esses dois projetos e verificamos os benefícios que um projeto teve em relação ao outro, e depois nós extrapolamos esses benefícios calculados para a empresa como um todo. Então, o benefício que foi para um projeto, nós multiplicamos por todos os projetos que estavam em andamento na empresa, e aí chegamos ao nosso cálculo, que vocês vão ver agora. O primeiro item da nossa pesquisa foi o tempo de consulta a documentos, né? Quão rápido para você achar um documento numa metodologia e na outra, ou seja, manualmente, você buscando no servidor de arquivo ou buscando dentro do eClick. Para essa empresa, com essa extrapolação que a gente fez, a gente chegou numa quantidade de um pouco mais de 47 mil consultas a documentos mês que essa empresa fazia. Tá? Identificamos, nós medimos, na verdade, ali, né, do lado das pessoas dos projetos, uma redução média de 5 segundos para localizar documentos com o uso do eClick comparado à metodologia sem o uso do eClick. Assim, então, com base nessa redução por documento, nós chegamos aí numa economia de uma redução de um pouco mais de 65 horas por mês só com busca de documentos nessa empresa, e com base no salário médio das pessoas que faziam as buscas, nós conseguimos, então, uma economia somente para esse item de consulta a documentos de R$ 3.600 por mês. Um outro item que a gente analisou é a questão do fluxo de produção de documentos. Tá? Com o eClick, o fluxo é automatizado. O que eu quero dizer? Você configura um fluxo, né, para o projeto, e no momento em que alguém elabora um documento, ele terminou aquele documento, ele sobe esse documento para o eClick, clica no botão, e esse documento já vai para a próxima etapa do fluxo, que é a etapa de verificação. O recebe na hora um e-mail do eClick avisando que tem um documento novo lá para ele verificar, e aparece também uma notificação dentro do sistema. Na metodologia manual, não é assim que funciona. Né? O projetista terminou de elaborar um documento, ele tem que decidir como é que ele vai avisar ao verificador. Aí tem algumas alternativas. Ele pode levantar da mesa dele, caminhar até o verificador, ir lá e falar: olha, fulano, o documento tal, que está no diretório tal, que eu acabei de colocar, está liberado para você. Você pode ir lá e pode verificar aquele documento. Ok? Não vai esquecer, não? Olha lá, hein, cara, anota aí no papel. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, ele pegar o e-mail dele, abrir um e-mail e começar a digitar. Prezado fulano, já está no diretório tal, o documento. Ou seja, tem algumas metodologias, mas elas não são tão rápidas e assertivas quanto um fluxo automatizado dentro de um sistema. Né? Então, nós estimamos também com nossa extrapolação uma quantidade de média de 600 documentos produzidos por mês nessa empresa. A redução de tempo para você transferir, então, uma atividade de uma pessoa para outra com o uso do eClick foi estimada em torno de quase 1 minuto por transferência. Para produzir um documento, nosso cálculo foi em torno aí de 8 transferências entre pessoas por documento, ou seja, quem elabora manda para o verificador pegou um erro, voltou para o revisor, revisou, voltou para uma nova verificação, o verificador mandou para o aprovador mandou para a equipe de emissão. Então, todas essas transmissões, né, de fluxo que são automatizadas no eClick, né, ficaram em torno de 8 por documento. Com isso, a gente tem uma redução aí um pouco mais de 7 minutos por documento em relação a essas transições, que dá em torno de 73
horas, um pouco mais de 73 horas por mês, e isso dá, então, uma redução de R$ 3.600 por mês em relação a essa tramitação de documentos aí de um para o outro. Um outro item que a gente analisou também foi a guia de remessa de documentos. Quando um documento está pronto, documento de engenharia, ele tem que ser enviado, né? Seja, ele pode ser enviado para o cliente final que contratou aquele projeto, ele pode ser enviado para a obra para executar. Então, você faz remessas daqueles documentos para pessoas que não usam o sistema. Se ela usar o sistema, ela já consulta direto via sistema, mas em muitos casos pode ser que essa pessoa final aí não use e você precisa fazer uma remessa. Essa empresa, ela produz em torno de umas 120 remessas de documentos por mês. Tá? Essa remessa ela é feita da seguinte forma, dentro da engenharia. Você tem que fazer uma guia de remessa de documentos, é um protocolo, né, geralmente feito em Excel, onde você coloca quem está fazendo o envio, para quem eu estou enviando, qual a lista de documentos que eu estou enviando, com o título, a revisão, o código, várias informações sobre cada documento que você está emitindo. Então, você imagina que dá um trabalho fazer uma planilha dessa toda vez que você vai emitir um documento. Você pega essa guia, esse protocolo e anexa no e-mail junto com os documentos e tudo mais. Bom, com o eClick, você automatiza isso. O eClick tem uma ferramenta em que ele gera essa guia de forma automatizada e já dispara o e-mail para os seus destinatários finais. Com isso, nós conseguimos, então, identificar uma redução em torno de 15 minutos para cada guia que era elaborado, ou seja, cada remessa de documentos que era feito. A gente, então, tem uma redução aí de torno de 30 horas mês, com base no salário dos profissionais que são responsáveis por esse tipo de atuação. Nós temos aí uma redução de 1.200 por mês. O outro item que a gente analisou foi relatórios gerenciais e de qualidade. Esse é um ponto muito importante dentro das empresas de engenharia. Você tem uma série de relatórios que você precisa fazer, geralmente pode ser semanalmente ou 2 vezes por semana, para que os gestores e diretores da empresa possam acompanhar a evolução dos projetos. Existem, inclusive, as reuniões de status, onde cada gerente de projeto, cada coordenador de projeto vai lá e apresenta, né, o status, a evolução do seu projeto, e também tem alguns relatórios de qualidade que demonstram como que está o percentual de erro na elaboração dos documentos. Então, tem uma série aí de relatórios. Tem alguns relatórios que são internos e tem alguns relatórios que são solicitados, inclusive, pelo cliente final da empresa que faz os projetos de engenharia. Esses relatórios, vão em torno de 120 relatórios mês, considerando todos os projetos, né? Eu não me lembro agora, mas tinha uma quantidade significativa de projetos acontecendo em paralelo, sendo que cada projeto desse tinha em torno de um relatório gerencial e um de qualidade por semana, então, multiplicando isso tudo, dava em torno de 120 relatórios. Esses relatórios com o eClick são elaborados automaticamente. Você tem como automatizar a elaboração desses relatórios no eClick. Então, com um clique, você gera um relatório que normalmente demorava 2 horas para ser feito. Né? Você imagina, dentro de um ambiente de engenharia, você conseguir montar um relatório baseado no status de cada documento, sendo que esses documentos estão numa rede, num servidor de arquivo. Né? Você tem que, muitas ele fazer entrevistas, né? Fulano, vem cá, qual documento está com você aí agora? Ah, esse. Ah, legal. Obrigado, hein? Agora eu vou. E agora, você aqui, você está com qual documento? Então, demora você pegar esses dados, você formatar esses relatórios, ao passo que com o eClick você tem já esses relatórios prontos para serem emitidos. Então, você tem uma economia de 2 horas por relatório. Isso economizou para essa empresa, então, em torno de 240 horas somente com elaboração de relatórios, que era, na verdade, você tinha aí mais de um profissional dedicado a isso, né, para fazer esse tipo de atuação, e uma economia de R$ 16.800 por mês. Essa economia aqui, ela tem um valor mais significativo, não somente pela quantidade maior de horas que a gente economizou, mas também pelo fato de que os profissionais envolvidos nessas elaborações ou na validação desses relatórios geralmente têm salários maiores. A gente está falando aí que esses relatórios envolvem a participação, a validação de gerentes de projeto e tudo mais, então, com isso, o retorno financeiro ele é maior. Tá? Um outro item interessante é a questão de atendimento a comentários de clientes. Tá? Como é que funciona isso? No ambiente de
elabora um projeto, esse projeto depois tem que ir para o cliente que está contratando aquele projeto, que vai ser o proprietário ali daquele empreendimento, ou é alguém contratado pelo proprietário para gerenciar ali. Você, de qualquer maneira, tem que enviar para alguém, para essa pessoa comentar, analisar o seu projeto. Tá? Então, você emite esse documento e o cliente analisa a documentação e ele te devolve esse documento dizendo basicamente o seguinte: o documento está aprovado, e aí pode enviar para a obra para executar, ou o documento está reprovado. E se ele estiver reprovado, o cliente tem que dizer por que ele está reprovado, o que você precisa alterar nesse documento ou nessa informação. Então, aquela nossa estimativa de 600 documentos produzidos por mês para essa empresa, nós conseguimos monitorar nessa nossa análise uma redução em torno de 10% dos documentos que voltavam do cliente como reprovado. Tá? O número caiu em 10%. E aí, com isso, a gente teria, então, em torno de 60 documentos sendo aprovados a mais em relação à metodologia, comparando a metodologia manual e via e-click. Por quê? Aí vocês poderiam perguntar, mas por que o e-click ajuda ao documento não voltar na mesma quantidade reprovado? Pelo seguinte, o e-click ele tem uma série de funcionalidades em que ele ajuda a fazer com que o documento elaborado chegue com uma qualidade melhor para o cliente final. Vou dar um exemplo. Nós temos uma funcionalidade chamada checklist, ou lista de verificação, né? Na engenharia também chamada de LV, né? Abreviação de lista de verificação. Essa funcionalidade permite que você cadastre dentro do e-click as suas listas de verificação e chega na etapa de verificação, o verificador ele tem a LV como um apoio para garantir que ele está passando pelos principais pontos de análise naquele tipo de documento. Você pode criar uma lista de verificação para cada tipo de documento. Pode ter uma lista de verificação para memória de cálculo, para folha de dados, para desenho. E aí, dentro de desenho, pode ter uma lista de verificação de desenho de arquitetura, de tubulação, né? Ainda dentro da disciplina, você pode quebrar. Então, você pode criar vários tipos de LV e isso vai sendo preenchido. À medida que isso vai sendo preenchido, então, primeiro ponto, a gente ajuda ao verificador não esquecer de verificar os principais itens. Tá? Esse é um benefício. O outro benefício, à medida que essas LVs vão sendo preenchidas, você passa a ter uma quantidade de indicadores de qualidade muito rica para você criar um PDCA, um processo de aprimoramento contínuo da qualidade dos documentos da empresa. Então, você consegue, por exemplo, saber quais são os seus projetos que têm o maior percentual de erro, dentro desses projetos, quais são as disciplinas que têm o maior percentual de erro, dentro dessa disciplina, quais são os profissionais que estão com o maior percentual de erro na hora de elaborar um documento. Para esses profissionais, quais são os erros recorrentes que eles costumam cometer. E aí você vai lá e treina eles para eles não voltarem a cometer aqueles erros recorrentes. Consequentemente, você vai passar a ter uma qualidade maior dos documentos que você está elaborando, vai ter um percentual menor de reprovação do seu cliente. Então, é com base nisso que a gente conseguiu esse benefício. E aí, para vocês terem uma ideia, no momento em que você evita um documento voltar reprovado de um cliente, você está evitando que o documento volte praticamente para o fluxo inteiro dele. Alguém vai ter que pegar esse documento. Primeiro, o coordenador vai ter que analisar os comentários, tá? E criticar. Criticou, realmente faz sentido, volta para alguém atender esses comentários. Então, o projetista vai pegar, vai ver item a item, vai ajustar o documento e tudo mais. Atendeu? Vai para o verificador. O verificador, então, vai bater item a item, ver se verificou, muitas vezes passa um item, volta para uma revisão, passou tudo, vai para uma aprovação final e emite de novo. Então, faz um novo ciclo. A gente tem uma economia tão significativa quando a gente quando a gente reduz esse percentual de documentos reprovados. Bom, somando então todos esses benefícios e mais o custo reduzido, a redução que a gente tem com horas de gestão e custo indireto, considerando essa economia de tempo que a gente teve nessas atividades, a gente chega aí num total, para essa nossa análise, de
um benefício de R$ 54.000 mês que essa empresa tem com o uso do eClick. Tá? E, além desse valor, ainda tem outros benefícios. Tá? Primeiro, cliente que contratou uma empresa de engenharia para fazer um projeto de engenharia, que tem um software como o eClick organizando toda a documentação, e o cliente, na hora que pede algum documento, precisa de alguma informação, você dá um acesso a ele, ele entra lá e pega o documento que ele quiser, desde que já esteja liberado para ele acessar, né? Que esteja emitido. Ou que ele perceba aquela questão da qualidade, o percentual de documentos reprovados pequeno. Isso tudo vai fazendo com que o cliente fique cada vez mais satisfeito com a empresa de engenharia e aí aumenta as oportunidades de negócio para essa empresa. Outro benefício, acaba com a questão de documentos extraviados e uso de documentos desatualizados. Né? Esse foi um item que, por exemplo, que a gente não mediu nessa nossa análise, mas é um benefício muito importante. Outro benefício, redução da cobrança indevida de prazo. Como eu expliquei, o eClick ele tem a parte de fluxo, e nesse fluxo você consegue acompanhar quem executou cada etapa, o prazo que essa pessoa executou essa etapa, se ela passou do prazo combinado ou não. Então, fica muito fácil de você saber quem está sendo o ofensor em relação a não atendimento de datas. Muitas vezes existe uma confusão. Quando o controle está sendo feito de forma manual, você se perde. Você tem projetos que são 2.000, 3.000 documentos. Como é que você vai saber, controlando isso na mão, em Excel, quem foi a pessoa que atrasou? Por que aquele documento ali não chegou no prazo? É praticamente impossível fazer isso documento a documento. No eClick, não. No eClick, você consegue monitorar isso, inclusive monitorar se o problema está dentro da empresa que fez o projeto ou se a questão do prazo está relacionado com o cliente que não devolveu esse documento comentado dentro do prazo acordado. Muitas vezes acontece isso. O ofensor nem é a empresa que fez, que elaborou o documento, é o cliente que o documento chegou lá para ele verificar, ficou lá na conta dele muitos dias. Então, isso fica muito fácil de você monitorar. Redução de prejuízo causado por mudança de escopo. O eClick, ele tem um ambiente, eu vou mostrar para vocês depois, aonde a empresa ela vai podendo colocar notas eletrônicas, evidências vinculadas aos documentos. Então, sempre que você tem uma alteração no documento, por exemplo, o cliente fez uma reunião, saiu uma ata de reunião com várias mudanças em relação ao escopo original. Mudanças que você vai ter que fazer num projeto que você já elaborou, vai ter que refazer. Você anexa essa ata, vincula aos documentos. Por quê? Porque lá na frente, na hora que você for elaborar um aditivo para cobrar aquele retrabalho, aquela coisa, as informações estão ali organizadas, a mudança de escopo já fica muito mais fácil de você preparar um relatório com isso. Maior agilidade no processo de obtenção e renovação da certificação ISO. Esse aqui também é um benefício muito interessante que vários clientes nossos comentam, né? A gente recebe o retorno, o feedback, de que o processo dos certificadores, né? O certificador ISO, né? Auditor ISO. O auditor, quando chega na empresa, que ele vê que tem um software, né, que faz a gestão do fluxo de documentos, que controla os documentos, ele já sorri. A vida dele fica muito mais fácil. Por quê? Porque dentro desse software já estão lá, de forma automática, um fluxo, né? Normalmente o auditor quer ver isso. Me mostra aí o seu processo, né? Como é que você elabora aqui os documentos? Aí você mostra, está lá dentro do eClick, você tem um desenho do processo. Agora me mostra as evidências de que você está seguindo o processo. Estão lá dentro do sistema. Você tem lá quem elaborou, quem verificou, a cópia de verificação. Então, né, fica muito mais rápido você tanto obter a certificação quanto você renovar as certificações. Outro item também que a gente não analisou nesse nosso estudo. Existem algumas funcionalidades do eClick que aumentam a produtividade dos profissionais, mas que a gente não incluiu naquela nossa análise. Exemplo, consolidação de comentários. O que é isso? Um documento foi ser comentado, só que não tem um verificador, tem 2 ou 3 ou 4, tem alguns documentos que precisam circular por mais de uma pessoa para verificar. Depois você tem uma pessoa que consolida esses comentários. O eClick ele tem uma ferramenta que permite a esse consolidador ele empilhar os comentários que foram feitos na etapa anterior e criar uma versão consolidada de uma forma muito mais rápida. Comparação de versões é outra funcionalidade muito interessante no ambiente de engenharia, porque permite você comparar documentos
E aí ele mostra de forma muito rápida o que mudou de uma revisão para outra. O profissional ele não precisa ficar ali, né, olhando aqui, olhando lá, e a coisa fica muito mais evidente ali para ele. Comentários online dos documentos. Dentro do eClick também tem uma ferramenta que permite aos verificadores fazerem os comentários nos documentos dentro do eClick, sem precisar imprimir os documentos ou plotar os desenhos e fazer em papel. Você faz de forma eletrônica dentro do sistema. Então, com isso, você também ganha muita agilidade na hora das verificações dos documentos. Então, percebam que aquele número que eu mostrei lá atrás dá para aumentar. Algumas dessas funcionalidades, na época que a gente fez aquele análise, ainda não estavam disponíveis, então por isso elas não foram incluídas. Se a gente for fazer uma nova análise, eu tenho certeza que esse número vai aumentar ainda razoavelmente em relação àquele valor. E o último ponto é a questão do impacto ambiental. Nós fizemos uma análise e verificamos que o uso do eClick, devido àquela redução de horas que a gente consegue ali, né, e também da questão da redução do uso de papel, essa empresa teria uma economia em torno de 40 toneladas de CO2 equivalente ano. Tá? Isso com a redução de energia, comparado ao tempo que foi ali, né, economizado, né? Transporte, alguns outros tipos de gastos e ações relacionadas a essa economia. Para vocês terem uma ideia de como isso é representativo, para cada tonelada de CO2 equivalente, é necessário você plantar um pouco mais do que 7 árvores para que você tenha uma equivalência, ou seja, para que o planeta não sofra os impactos causados por aquela tonelada de CO2. Então, a gente está falando que, para essa empresa, multiplicando aí as 40 toneladas por 7 árvores, a gente está falando aí que seria o equivalente ao plantio de mais de 280 árvores, né? O uso do eClick em relação a essa questão do impacto ambiental.